Olá, uma alegria estar aqui novamente e querendo falar para vocês agora de um outro aspecto do parto sem dor, que é o aspecto físico, de como é que eu desenvolvi esse aspecto físico para alcançar esse resultado, né, de ter conseguido um parto sem dor. Então, no aspecto físico, eu fiz alguns treinamentos, né, eu já vinha também, né, desde das outras gestações, utilizando algumas técnicas, como por exemplo a yoga, né, como forma de me conectar com o meu corpo, de manter o corpo em movimento, de perceber, ter mais consciência corporal, né, e a consciência corporal foi um aspecto, uma ferramenta muito importante para eu conseguir, né, ter realizado esse parto sem dor, porque me trouxe mais para dentro de mim mesma, para me conhecer, para ter mais presença e também de conhecer nesse aspecto físico quais eram as minhas limitações, o que eu precisava flexibilizar mais, que músculos eu não conhecia, né, do meu próprio corpo. Então esse treinamento foi fundamental. E como é que eu fazia esse treinamento? Então, como eu estudei o método psicoprofilático, uma das partes, né, desse método é a consciência corporal. Então, tinha exercícios de respiração, onde eu trazia a consciência para alguns músculos relacionados à respiração, relacionados à pelve, e que eram os músculos que eu precisava treinar durante a gestação para na hora do trabalho de parto eu saber qual a respiração certa fazer, que músculos eu devia então acionar nesse momento. E aí quando eu fui fazendo esse treinamento eu fui descobrindo esses músculos, né? Então são técnicas simples de fazer, mas que trazem muito essa consciência corporal. Eu tive também um acompanhamento de uma doula que tem uma especialidade maravilhosa, porque ela é uma doula com vamos dizer assim, especialista na área do yoga, né? Sabe lidar com yoga para gestantes, então ela me passou também alguns exercícios, eu fiz com ela alguns exercícios que me auxiliaram a encontrar um balanço, né? Um equilíbrio maior para o meu próprio corpo, e o acompanhamento dela também teve um grande auxílio em relação à minha alimentação, para manter um equilíbrio também energético e de calor, né, de temperatura do corpo, porque durante a gestação a gente aumenta um pouco a temperatura corporal, né, toda mulher fica pelo menos mais ou menos 1 grau Celsius a mais no corpo, e todo esse calor, né, é super importante, é como se a gente fosse um forninho, né, e ele tá o pãozinho, o bolinho crescendo no forno, então precisa ter esse calor, mas ele não pode ser demasiado, né, ele não pode, o corpo não pode estar numa, assim, não tô falando só da temperatura no aspecto físico, mas energético também, né, esse balanço, esse equilíbrio precisa estar sendo feito no organismo, e a alimentação auxilia muito com isso, né, o pH do sangue, os alimentos que fazem trazer mais equilíbrio para, né, a gente estar mais não muito no calor, não muito no frio, né, para conseguir temperar isso. Então a Ayurveda foi uma ciência que essa doula, que é a Renata Prema Bastos, foi super importante ter tido esse apoio dela, essa orientação dela para conseguir balancear a minha alimentação, para conseguir ter mais equilíbrio e também se perceber individualmente, né, o meu perfil, como isso ia funcionar para mim ao longo da gestação, para que no momento do parto eu também tivesse mais equilibrada, tivesse condições de responder às técnicas que eu estava utilizando, de forma que o meu organismo também se sentisse confortável e equilibrado com tudo que eu precisava. Então, nesse aspecto físico, eu também treinei muito a minha respiração, né? Existe uma respiração específica no método psicoprofilático que eu treinei durante a gestação e que eu apliquei durante o trabalho de parto. Uma coisa importante para dizer é que, assim, eu ainda tinha dúvidas, né? No fundo, eu ainda tinha dúvidas sobre se ia realmente funcionar, porque eu nunca tinha passado pela experiência durante o trabalho de parto. Eu achava que eram coisas tão simples de fazer que talvez no trabalho de parto eu não fosse sentir diferença. Mas, de fato, quando eu realmente entrei em trabalho de parto e eu estava seguindo aquele mesmo ciclo que eu
né, de movimentos que eu fazia durante os outros trabalhos de parto, eu comecei a sentir dor, né, comecei a perceber as contrações, consegui, através também da minha consciência corporal, eu percebia quando era realmente uma contração, quando era o bebê mexendo, porque com a consciência corporal a gente começa a conseguir identificar, né, a diferença entre um e outro, que tem muita mulher que quando a gente não tem nenhuma consciência corporal, a gente simplesmente nem sabe quando é que está acontecendo uma coisa ou outra, né? Então o nível de consciência corporal também é diferente para cada pessoa e é uma coisa que a gente pode desenvolver, que a gente pode aumentar. Então eu aumentei o meu nível de consciência corporal, consegui identificar mais como o meu corpo estava funcionando, qual a interação com o bebê. E aí quando eu entrei realmente em trabalho de parto, eu pude perceber quando eu estava realmente em trabalho de parto, pude perceber as dores lombares começando, né, a irradiar para frente, assim, perceber o peso do útero, perceber a compressão na bacia, fui percebendo que eu estava começando a me abrir. E aí começou a funcionar aquele antigo aspecto do funcionamento da dor, que começou a me dar mais medo e eu falei, não, eu não quero entrar naquela cadeia, então eu comecei a aplicar o método. No momento que eu senti que a dor estava começando, eu falei, então agora eu vou me concentrar, vou parar tudo que eu estiver fazendo. Eu tinha tomado café da manhã com a minha família, sentindo as contrações, dando umas agachadas, respirando fundo, vocalizando e sentindo dor. Eu falei, bom, então agora eu vou aplicar o método porque é a hora da verdade, né? A hora de saber se funciona. Eu fui para a sala da minha casa, sentei numa cadeira de fio e comecei a fazer tudo que eu tinha treinado durante a gestação. Então, aquela respiração, a consciência corporal, movimentar os músculos certos, entrar num estado meditativo, relaxar realmente o corpo e visualizar tudo que eu tinha treinado. E quando eu comecei a colocar em prática, foi como assim, um passe de mágica. Eu realmente entrei naquele estado de relaxamento e não senti mais dor. E foram horas e horas de trabalho de parto assim, né? Foi de manhãzinha, cedinho, 6:30 da manhã, eu tomei um banho, tomei café, comecei a praticar o que eu tinha aprendido e foi aí até de tardezinha, depois do almoço, lá pelas 2:30, 3 horas da tarde, eu não lembro exatamente o horário, que eu entrei na parte ativa do parto e aí o bebê nasceu, né? Então eu passei horas assim num estado meditativo e de relaxamento tão grande, mas tão grande, que até a minha pressão baixou um pouco, apesar de eu estar me alimentando durante o trabalho, essas horas de trabalho de parto, de estar bebendo muita água, mesmo assim a minha pressão baixou um pouquinho, porque eu já tinha minha pressão normal já era um pouco baixa antes de engravidar. Durante as minhas gestações ela já fica um pouco mais baixa. E aí nesse estado de relaxamento tão grande, né, a minha pressão ainda baixou um pouquinho e aí eu senti já mais próximo assim da fase ativa do trabalho de parto que eu estava precisando de um ânimo, né? E aí entra então o trabalho da doula com óleo essencial, com o trabalho também da parteira, né, de aferir a pressão e de buscar formas de fazer, então dar um up nessa pressão para eu conseguir manter o foco no trabalho de parto e tudo correr bem. Então, só para ilustrar, assim, né, o quanto que esse relaxamento estava tão grande que até influenciou na minha pressão. E aí eu tomei, né, um suquinho, comi um pouquinho, comi umas castanhas, um chocolate, e aí a pressão voltou ao normal. E quando eu entrei na banheira, né, com a água quentinha, aí sim que eu derreti, assim, de tão relaxada que eu fiquei, as minhas pernas começaram até a formigar, assim, de tão grande que foi o relaxamento. Então eu digo assim, que das 3 experiências de parto que eu tive, foi o parto mais prazeroso, foi o parto mais relaxante, foi com certeza a experiência mais linda e positiva de parto que eu tive. Não que as outras não tenham sido maravilhosas, lindas, sagradas e um registro muito bom para mim, mas no aspecto da dor, esse terceiro com certeza foi show de bola, assim, foi aquele que marcou como uma experiência muito positiva, porque eu consegui relaxar, eu consegui não sentir dor durante todo o trabalho de parto, mesmo passando mais horas em trabalho de parto, consegui realmente relaxar e me entregar para o processo.
e mergulhar profundamente mesmo assim, mesmo tendo algum controle da sua, né, de toda a situação física. Outro aspecto físico que me auxiliou muito foi Spinning Babies. A minha doula fez o curso de Spinning Babies e me orientou, fez algumas posições, algumas massagens durante o trabalho de parto, mas também durante o treinamento, durante a gestação. Eu fiz bastante isso para ter um balanço, né, dos dois lados do corpo, um balanço na bacia, criar um espaço adequado para o bebê fazer o caminho de descida. Então, tudo isso auxiliou para que tudo corresse bem, para que eu tivesse o equilíbrio necessário e a tranquilidade necessária também para me entregar para a experiência do parto com sucesso, né? E quando eu digo sucesso, não significa que porque todo bebê nasce, então pronto, é um sucesso, né? O sucesso no sentido do objetivo que eu tive de ter um parto sem dor. Então, nesse aspecto físico, o Spinning Babies, a respiração, a consciência corporal, a alimentação, o yoga, né, fazendo aí uma revisão de tudo que eu comentei, foi muito importante. Um outro aspecto que também está relacionado com a espiritualidade, com o aspecto psicológico, mas que é um aspecto físico, é a sexualidade, né? É a maneira como eu lidei com a minha sexualidade durante tudo isso. E aí eu posso fazer um vídeo só sobre isso para vocês, que tem uma coisa mais profunda para relatar a respeito disso, que aí fica para uma próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com outras mulheres, com outras famílias, com outras pessoas que tenham interesse no assunto, que eu já deixo a dica, né? Isso é um caminho que funcionou para mim e que talvez possa inspirar outras pessoas a buscarem também no seu próprio autoconhecimento o que funciona para você, dessas dicas que eu tô passando do que funcionou para mim, tá? Fiquem com Deus e um abraço.